Oi, turma, tudo bem? Dando prosseguimento aos nossos estudos, a gente vai agora adentrar no que chamamos de organização da morfologia dos órgãos das plantas, tá? Como eu falei na aula passada, já dei um spoilerzinho para vocês, nós temos alguns órgãos que são denominados de vegetativos. Será que você consegue lembrar? Órgãos vegetativos são as raízes, o caule e as folhas do vegetal. E como órgãos reprodutivos dentro das fanerógamas, nós temos aí então as flores, os frutos e semente. É necessário que a gente faça um destaque de quais representantes das fanerógamas vão apresentar esses órgãos vegetais, especialmente quando a gente fala de órgãos reprodutivos, certo? Então, eu mencionei também que as fanerógamas, elas constituem dois grandes grupos, são constituídas por dois grandes grupos, que são as gimnospermas e as angiospermas. As gimnospermas apresentam como significado para o seu termo sementes nuas, sementes desprotegidas, sementes expostas. Então, essa nomenclatura se dá pela ausência precisa tanto da estrutura da flor quanto também do fruto. Por isso que as sementes são ditas sementes nuas. Então, gimnospermas, elas vão apresentar apenas os órgãos vegetativos, raiz, caule e folha, e como órgão reprodutivo, apenas as sementes. Beleza? Nas angiospermas é que a gente vai observar o surgimento da flor. Então, consequentemente, nós vamos ter o fruto também se desenvolvendo a partir de eventos ligados às estratégias reprodutivas que a gente vai ver nas próximas aulas, tá? Então, as angiospermas representam um grupo das plantas que vão ter as sementes recobertas, as sementes protegidas. Protegidas por quem? Exatamente pelo fruto. Então, o fruto nas angiospermas, ele recobre a semente, ele envolve a semente. E daí, então, vem a denominação para esse grupo de plantas. Beleza? Tranquilo até aqui? Tamo junto? É isso aí. Então, órgãos vegetais, nós temos dois grandes grupos, os vegetativos e os reprodutivos. Vegetativo, raiz, caule e folha, reprodutivo, flor, fruto e semente. Mas é necessário que a gente saiba o que a gente encontra em cada um dos órgãos. Show! Passando então, a gente vai se aprofundar agora nos detalhes sobre as raízes, tá? A gente vai analisar nas próximas aulas cada um desses órgãos, a começar pelas raízes. E aí eu lanço já uma pergunta para você, né? O que são raízes? E essa pergunta eu posso extrapolar também, porque a resposta vai ser a mesma, né? Tanto para caule quanto para folha. Se alguém te perguntar o que é uma raiz, o que é um caule, o que é uma folha, qual seria a sua resposta? Uma parte da planta? Não está de todo errado. Mas você agora, como estudante da disciplina de Morfologia e Sistemática de Fanerógamos, você pode dar uma resposta cientificamente mais completa. Se alguém te perguntar o que é uma raiz, o que é um caule, o que é uma folha, você já pode dizer que são órgãos vegetativos que constituem o corpo de uma planta. Olha aí, não ficou mais bonito? Ficou, né não? Então, raiz é o órgão vegetativo que constitui o corpo de uma planta. E essas raízes, então, elas vão ter origem embrionária a partir de onde? Lá da semente, da radícula que constitui o embrião, que está guardadinho lá dentro da semente, como a gente viu naqueles vídeos, no vídeo inicial. Beleza? Então, esse órgão vegetativo, ele vai, claro, assumir uma gama de funções, tá? No vídeo inicial também a gente já comentou duas funções. Será que você recorda? Fixação e estabelecimento, né? A gente também comentou por alto uma terceira função que é bem, quando a gente pensa em raiz, a gente já de cara assume essa função, a absorção, absorção de água e de nutrientes. Então, tipicamente, a gente vai ter essas três funções primordiais nas raízes, tá?
ela vai ser responsável pela fixação da planta no local onde essa semente germinar. Ela vai ser também responsável pelo estabelecimento da planta, porque ela vai começar a formar o seu sistema radicular e vai delimitar o espaço de solo, que é a área em que a planta ela vai absorver nutrientes, né? Tanto nutrientes, tanto sais minerais, quanto também a água disponível no solo, e as raízes também vão ser responsáveis então por essa absorção de tudo que tiver disponível no solo e que for útil para a planta, né? Aliás, elas absorvem além do que é útil para a planta. Então, por processos físicos que são involuntários à natureza da planta, ela termina absorvendo também os agrotóxicos, metais pesados e outras substâncias poluentes do solo, contaminantes do solo, independente da sua vontade, né? Infelizmente, as plantas elas não têm essa capacidade de selecionar e aí a gente termina consumindo, né, as nossas plantinhas com substâncias indesejáveis. Mas enfim, aí então a gente já tem algumas principais funções: fixação, estabelecimento e absorção. Mas além dessas três funções, existem várias outras funções que a gente também pode estar relacionando a esse órgão, certo? E é aí que está a nossa primeira tarefinha da disciplina. Eu quero que vocês coloquem lá no fórum da nossa disciplina algumas outras funções que são bem pertinentes a essas raízes, tá? São funções que estão relacionadas à defesa das plantas, são funções que estão relacionadas à sobrevivência e adaptação dessas plantas. Então, eu quero que vocês façam uma pesquisa sobre funções especializadas das raízes, coloquem lá no fórum da nossa disciplina e a gente vai começar a discutir, a argumentar, um complementando a resposta do outro relacionado a esse quesito, funções das raízes das fanerógamas. Beleza? Quero contar com a participação ativa de vocês, tá bom? E agora a gente vai partir como próxima etapa para uma análise da estrutura das raízes. Eu quero que você preste bastante atenção no próximo vídeo da nossa aula, porque ele vai ter muitas informações super importantes para a gente entender cada uma das funções das partes específicas que constituem a estrutura primária das nossas raízes. Tá ok? A gente se vê então na próxima aula. Um grande abraço, bons estudos! E eu quero ver todos vocês lá com dedinhos nervosos, digitando, comentando e trocando conhecimento lá no nosso fórum. Grande abraço!